Salve, simpatia! Espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu quero conversar contigo sobre afundar para cima e afundar para baixo. Algumas percepções e alguns cuidados que a gente precisa ter. Parece aquela falha da língua portuguesa que normalmente a gente é corrigido quando diz, né? Eu vou subir para cima, eu vou entrar para dentro. Para afundar, naturalmente tem que ser para baixo, mas esse destaque, esse contraste precisa ser feito porque o cristianismo chama muita atenção para a probabilidade de alguém afundar enquanto sobe. Por isso, a Bíblia diz para ter cuidado, que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. A Bíblia mostra algumas pessoas que diante de um quadro de ascensão e de sucesso, de popularidade e de bem-estar, acabaram se perdendo e acabaram na nossa figura de linguagem afundando. É preciso ter bastante cuidado com esta questão. E para falar sobre esta possibilidade de afundar, eu leio para você na Bíblia um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo número 14. Começo a ler no versículo 22, que diz assim: Logo a seguir, Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estádios de terra de distância, açoitados pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo." Respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas." E ele disse: "Vem, Pedro." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram Jesus, dizendo: "Verdadeiramente é o Filho de Deus." É importante observar que existe duas certezas em nossas vidas. A primeira certeza é que um conjunto de circunstâncias e esta vibração, esta pulsação é o que caracteriza a vida. É realmente a sístole, diástole, é o positivo, o negativo. Nossa vida é como a onda do mar, que ora joga o barco para cima, ora joga o barco para baixo. Em momentos nós estamos vivendo experiências positivas, em outras experiências negativas. No momento a gente está vibrando com o sucesso, em outros momentos a gente está lamentando perdas, derrotas e inclusive fracassos. E em todas essas situações, a presença de Jesus é fundamental e nos ajuda a lidar com as situações, nos fortalece e nos coloca num novo estilo de vida de quem sabe realmente como viver. O nosso texto começa com Jesus dispensando os discípulos, dissipando a multidão e indo orar. Eu quero falar para você sobre o exemplo de Jesus, sobre este valor precioso que Jesus tinha e que serve de exemplo para nós e que serve de modelo, de estar sempre em contato com o Pai e de não se deixar arrastar pela multidão. Este texto de Mateus é parte de um recorte, de um momento maior, quando o poder de Deus é manifesto através de Jesus. Quando Jesus está firmando o reino de Deus, firmando ali a divulgação do reino de Deus através de sinais e maravilhas. Jesus estava no auge e, após ter multiplicado os pães, os homens queriam fazer dele rei. Mas Jesus não se empolga, Jesus não deixa se tomar por sentimentos, Jesus não assume
vamos dizer assim, o lugar de Deus, ele sabe que tem uma sequência, que tem um tempo certo para todas as coisas, que quebrar sequências, que pular etapas pode trazer prejuízos muito grandes. Estou falando isso para você para dizer que no sucesso a gente pode se envaidecer. No sucesso a gente pode de alguma maneira sentir que está por cima e que não precisa de ninguém. No sucesso você pode ser tomado pelo ruído, pelas falas da multidão e realmente acreditar no que estão dizendo, que você é o cara, que você apavora. Jesus dá um exemplo e se separa e vai para o monte orar sozinho. Diferente dessa perspectiva de monte que a gente tem hoje, de pessoas falando que vão em determinados lugares para ver movimentos, para dar saltos e para ver folhas pegando fogo ou algo que o valha, qualquer manifestação desse tipo, Jesus usa o monte como um lugar para dar um break, para ficar em silêncio, para ouvir a voz do Pai, para não se deixar envolver pelo movimento. Nossa cidade é muito agitada, a sua vida é muito complexa e pode ser que você esteja esquecendo de tempo em particular com Deus. Esquecendo da oração, esquecendo de se recompor, esquecendo de deixar as vozes externas e ter um momento consigo mesmo e com Deus para reorganizar os pensamentos. O monte não é um lugar de barulho, não é um lugar de movimento. E todos nós precisamos de um tempo com Deus. Para orar, para meditar, para contemplar, para, em cima disso, criar disciplinas espirituais que impedem que a gente venha a afundar. Isso mesmo. Nós podemos afundar no momento de alta por conta de ser levado por muito movimento, por muita agitação, por muitas falas que nos separam e nos apartam de Deus. Qual é o seu monte? Qual é o seu lugar de segredo de encontro com Deus? A minha sugestão na correria da nossa cidade é que o banheiro seja um lugar de você ficar ali em paz e tranquilidade. Isso se você não levar o seu celular e seu tablet, né? Você precisa ter em algum lugar a tranquilidade para ouvir a voz de Deus. Assim você não afunda nos momentos de alta. Mas o texto também nos mostra um momento de baixa. Um momento em que os discípulos estão passando por uma situação difícil. Diferente de Jesus, que estava aclamado, popular e no momento de vibração e podia afundar em alta, os discípulos iam afundar em baixa, remando a noite inteira, final da tarde, início da noite. 3 vigílias, ou seja, 3 períodos de 3 horas já havia passado ali naquela viagem daqueles homens. E eles estão em meio a uma tempestade que os deixa apavorados. Situações da vida, situações de baixa nos apavoram, nos dão medo. Situações de baixa fazem com que a gente seja provado e que no meio dessa provação muita gente afunda. Você me pergunta, Robson, qual é o segredo para não afundar? Qual é o segredo para não se perder e ser arrastado pelas situações de dificuldade da vida? Pelos momentos em que o vento sopra ao contrário, como disse o texto que acabamos de ler. Os ventos sopravam contrários para os discípulos. Isso para detê-los, mas há um caminho para não afundar nos momentos de baixa. Há um caminho para não afundar nos momentos negativos. E esse caminho passa por rever as crenças. Reveja seus valores, reveja aquilo que você acredita, qual é a base da sua fé, qual é o valor, ou quais são as características, as qualidades daquele em quem você está firmado. Rever as crenças é fundamental para se manter coerente. Os discípulos estavam experimentando livramentos da parte de Deus através de Jesus. Os discípulos estavam experimentando milagres, os discípulos eram testemunha do poder e estavam vibrando ali com toda aquela situação positiva. A situação apertou. Em vez de manter a coerência, acreditando em Deus,
confiados em Jesus, porque Jesus é bom, porque Jesus não os desamparou no momento de fome, não os desamparou no momento de crise, não os desamparou no momento de enfermidade dentro da família. Jesus não os desampararia no meio do mar, porque Jesus falou, nós vamos nos encontrar do outro lado. Então havia uma palavra garantida dele que ia se cumprir. Mas em incoerência, os discípulos acreditaram em fantasma. Isso mesmo. Era uma tradição dos pescadores acreditar que as tempestades era a vinda de uma entidade espiritual para levar-lhes a alma. Alguns atribuíam a Lilith, um demônio em forma feminina, que aparecia de maneira fantasmagórica para aterrorizar os pescadores. Os discípulos foram incoerentes e acreditaram em velhas crenças, assim como eu e você. Às vezes no meio da dificuldade achamos que é olho gordo, às vezes no meio da dificuldade achamos que fizeram uma macumba pra gente, achamos que alguma coisa negativa está tentando nos arrastar. Incoerência maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Incoerência, Jesus tem sido tão bondoso pra gente, por que ser incoerente? Incoerência, porque às vezes atribuímos até a seres inanimados como uma pedra, como uma escada encostada na parede. Um dia de azar. Para você não afundar, reveja a sua crença. Confie no caráter de Jesus, confie nas promessas de Jesus, confie na pessoa de Jesus, que poderia ir andando e contornar o lago que eles chamavam de mar por conta da extensão de mais de 10 quilômetros. Mas era muito comum as pessoas contornarem. Jesus poderia fazer isso, mas Jesus, em meio à tempestade, quebra as leis da física, quebra as leis da natureza, não sei se flutuando sobre as águas, não sei se alterando a densidade do mar, eu sei que caminhando ali para ir ao encontro daqueles que estavam em perigo. Certamente, por causa do seu caráter bondoso, Jesus vai ao seu encontro. Por causa do caráter bondoso que Jesus tem, providenciador, cuidador de nós, príncipe da paz, que quer nos ver em paz no meio das tempestades da vida, ele vem ao nosso encontro. Podemos confiar em Jesus. Reveja a sua crença, creia em Jesus de maneira absoluta e você não afundará. Em segundo lugar, depois de rever a sua crença, é necessário você permitir que a palavra de Deus te transforme. Que a palavra de Deus mude seus sentimentos, que a palavra de Deus mude as suas percepções, que a palavra de Jesus mude o seu comportamento e a sua reação às situações da vida. Isso mesmo. Jesus diz, sou eu, fiquem tranquilos. E Pedro fala, se é o Senhor, então eu quero te dar um abraço, eu quero ir ao teu encontro. Se é o Senhor, acabou a tempestade, nem sei o que está em volta, eu quero estar contigo, Jesus. A palavra de Deus precisa mudar nossos sentimentos e mudar nosso comportamento. As promessas de Deus têm que nos fazer vibrar, explodindo em louvor, como os discípulos fizeram aqui no verso 33, rendendo-se aos pés de Jesus e adorando a Ele. A palavra de Deus precisa explodir nosso coração numa adoração legítima, autêntica, em espírito e verdade, numa fala nos nossos lábios dizendo, Jesus é bom, Jesus ama, Jesus cuida dos seus. Permita que a palavra de Deus te transforme. No direito, os advogados, os homens, mulheres responsáveis por interpretar as leis, deixam claro um valor que é precioso para todos, que é o fato dos homens não produzirem provas contra si mesmo. Isso mesmo, a lei não obriga você a produzir provas contra você. Aliás, seria até um ato de ignorância, né? Seria burrice o cidadão se incriminar, produzir uma prova que o levasse ao julgamento. Mas deixe-me falar uma coisa para você com toda a propriedade do mundo, talvez você não tenha percebido. Cada vez que você ouve a palavra e não obedece, você está produzindo provas contra você. Está sendo burro. Burro. Cada vez que você ouve a palavra, você deixa de ser inocente.
Cada vez que você vai na igreja, ouve uma orientação, que você lê a Bíblia, ouve uma instrução que toca no seu coração e você fala, agora eu sei o que eu tenho que fazer. E aí você não busca em Deus forças para fazer. Sabe o que você está fazendo? Está produzindo provas contra você. Não vai poder se declarar inocente, não poderá dizer assim, eu não sabia, ninguém me falou nada. Não poderá de maneira nenhuma se desculpar. Por isso é inteligente seguir a orientação do Tiago, do escritor bíblico, irmão de Jesus, que na Bíblia Sagrada fala no capítulo 1, versículo 22, para que cada homem e cada mulher se torne praticante da palavra e não apenas ouvinte. Praticando a palavra, sua vida muda. Praticando a palavra, você não afunda. Para não afundar, para não submergir, para não se afogar diante das tempestades da vida, você precisa rever sua percepção de fé. Precisa ser coerente, agir de acordo com aquele que você crê, saber em quem você crê e não deixar que fantasmas imaginários adentrem na sua mente. Para não afundar, você precisa permitir que a palavra te transforme. Se alinhar com a palavra. Se comprometer com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Aí você vai me dizer assim, tudo bem, a palavra transformou o Pedro foi, caminhou um pouquinho, só que ele afundou depois. É isso aí. Ele afundou, mas ele teve a experiência dele. Ele teve a experiência histórica. Ele teve a experiência pessoal. E a vida é feita destes ciclos. De avanço, de pequenas escorregadas, mas de novas arrancadas. O que o japonês chamou de Kaizen, de melhorias contínuas. E depois de um conjunto de melhorias contínuas, a gente sobe um degrau. E mais melhorias contínuas. O que nos leva para um terceiro valor necessário para aquele que não quer afundar. Para você não afundar, você precisa preservar a palavra. Precisa fazer a manutenção da palavra no seu coração. O salmista disse assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você precisa se agarrar na palavra e continuamente, a cada manhã, renovar esta palavra no seu coração, renovar esse compromisso com Deus, renovar os seus valores e se alimentar de Deus para você não poder afundar. Preservar a palavra e preservar a fé é um passo fundamental, porque a fé é um bem que se deteriora, a fé azeda com facilidade. A fé precisa ser regada, protegida, a fé precisa ser alimentada. Por isso eu bato na tecla que você precisa de uma igreja para congregar. Procure uma igreja próxima da sua casa, uma igreja séria que pregue a Bíblia, que tenham pessoas, amigos de fé para você caminhar juntos. A necessidade de você ler a Bíblia, comece de repente pelo Evangelho de João, siga lendo, conheça, alimente a sua fé. Sabe por quê? Porque existe um inimigo da fé que faz as pessoas afundar, chamado circunstâncias. Olhar em volta, aprender-se mais aos fatos, mais aquilo que se vê do que aquilo que se sabe. Deixa eu falar um segredo da vida para você. O segredo da vida e o grande desafio da vida é andar por aquilo que nós sabemos e não por aquilo que nós sentimos. Você não é bicho. Bicho vive em função dos instintos. E aí você fala assim, ai pastor, eu preciso deixar minha mulher, tô apaixonado pela minha secretária, tô sentindo um negócio, não consigo me controlar. Instinto, bicho. Bicho que fica no cio. O Pedro sentiu, diz a Bíblia, o vento forte sobre si. O Pedro sentiu que as coisas estavam complicadas, mesmo indo na direção de Jesus. Ele olhou para o lado e viu as ondas e sentiu o vento,
e as circunstâncias o deixaram apavorados, levado pelos sentidos. E eu e você, nós estamos aí expostos a várias circunstâncias negativas que querem nos puxar para baixo e que realmente, não que elas tenham vontade em si mesmas, mas a ação delas sobre nós, uma doença, uma desilusão amorosa, um problema no trabalho, circunstâncias que pela sua natureza nos entristecem. Mas eu preciso dizer para você, quando essas circunstâncias vierem e elas vêm, continue olhando para Jesus. Não haverá outro recurso, não haverá outro em quem você possa se agarrar. Não haverá outro com tanto cuidado. O pessoal diz, não sei se é verdade, pelo menos no tempo antigo, na marinha, quando alguém entrava, alistava-se na marinha e não sabia nadar, passava uma corda e jogava o cara no mar e deixava ele se batendo ali, e depois puxava, e depois jogava de novo e ele bebia água, e assim ia até o cidadão aprender. Que coisa boa a gente saber que Jesus nos ama e não nos tortura. Que coisa boa a gente saber que Jesus cuida de nós nos detalhes e que Ele tem todo o poder. Avançando no Evangelho de Mateus, a gente vê que Ele tem poder sobre a enfermidade, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre o pecado, tem poder sobre a tristeza, e agora chegamos aqui, Ele tem poder sobre a natureza. E por causa do poder, e mais do que isso, Ele tem o poder e tem o querer. Por causa do querer nos fazer bem, nós temos toda a garantia e toda a segurança de que não vamos afundar. A Bíblia dá uma ênfase e um colorido todo especial dizendo que quando Pedro começa a afundar, imediatamente Jesus estende a mão e o traz à tona e o coloca no barco. Salva primeiro, explica, disciplina e repreende depois. E aí a gente também tem uma necessidade, né? Você quer ser salvo, mas não quer doutrina. Poxa vida, né? Depois que Jesus te salvou, você tem que aprender dele. Ouvir até alguma coisa dura do tipo, você não tem fé, meu? Pouca fé, hein? Por que você duvidou? Jesus pega firme no Pedro, mas é que é para ele ter bases para crescer. O que eu preciso que você saiba neste vídeo, guarde no seu coração, alegre a sua alma, é que as situações da vida, tanto as positivas quanto as negativas, podem te fazer afundar. Mas em Jesus nós temos um modelo e em Jesus nós temos um amigo que não nos deixa afundar. Nas situações de alta, alimente-se de Deus, vigie e não se sinta o cara. Nas situações de baixa, reveja a sua fé. Não deixe que a incoerência, que velhas superstições e velhos hábitos voltem à sua mente. Reveja a sua fé e diga, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro no céu. Sabendo em quem você crê, deixe que esta crença mude seus sentimentos e os seus atos, a sua maneira de encarar a vida e enfrente qualquer desafio indo na direção de Jesus. E quando você estiver na direção de Jesus, mantenha-se olhando para Ele. Persevere, mantenha-se na direção sem olhar as circunstâncias. Assim, eu tenho certeza absoluta que você não afundará. Que Deus te abençoe. Eu sou Robson René, pastor da Igreja Batista de Arthur Alvim, na Zona Leste de São Paulo. Espero que a gente se encontre em breve e nesse encontro eu possa te dar um abraço e a gente ter tempos agradáveis, seja aqui ou seja no céu. Fique na paz.